Bom dia a todos, meus queridos e minhas queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 27 de setembro de 2024 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje é dia 27 de setembro de 2024, dia de São Cosme e São Damião, né? Sexta-feira, um dia belíssimo para você celebrar junto com a sua criança interior, né? Eu me lembro de quando eu era pequena, que no dia de Cosme e Damião a gente ia correr atrás de doce, né? Boas lembranças, imagino que alguns de vocês aqui devam ter essas mesmas lembranças, né? E, enfim, hoje nós estamos na lição de número 270, né? Uma sincronicidade. Dia 27, lição 270. Hoje não usarei os olhos do corpo. Essa lição é uma continuação da lição de ontem. A minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo, né? É uma lição que dá continuidade a tudo aquilo de maravilhoso que nós aprendemos na lição de ontem, né? Que na minha opinião também é belíssima. Antes de ler a lição, vamos ler o nosso texto. Hoje é o último dia de 2024 com esse texto, né? Agora só vamos praticá-lo novamente no ano que vem. O texto, o que é o corpo? O corpo... Gente, não sei se estava baixo, o microfone estava longe de mim. Pelo menos eu começo a leitura com o microfone aqui perto. O texto é o que é o corpo. O corpo é uma cerca que o Filho de Deus imagina ter construído para separar partes do seu ser de outras partes. É dentro dessa cerca que ele pensa viver, para morrer quando ela decair e desmoronar. Pois, no interior dessa cerca, ele pensa estar a salvo do amor. Identificando-se com a própria segurança, ele considera ser aquilo que é a sua segurança. De que outro modo poderia ele ter certeza de permanecer dentro do corpo, mantendo o amor do lado de fora? O corpo não perdurará, mas isso ele vê como uma dupla segurança, pois a impermanência do Filho de Deus é uma prova de que as suas cercas funcionam e cumprem a tarefa que a sua mente lhes designou. Pois se a sua unicidade ainda permanecesse intocada, quem poderia atacar e quem poderia ser atacado? Quem poderia ser vitorioso? Quem poderia ser sua presa? Quem poderia ser vítima? Quem o assassino? E, se ele não morresse, que prova haveria de que o eterno Filho de Deus pode ser destruído? O corpo é um sonho. Como outros sonhos, ele às vezes parece retratar a felicidade. Gente, o telefone tocou aqui, eu não sei se eu vou voltar ao texto do lugar onde eu estava. Pois no interior dessa cerca ele pensa estar a salvo do amor. Identificando-se com a própria segurança, ele considera ser aquilo que é a sua segurança. De que outro modo poderia ele ter certeza de permanecer dentro do corpo, mantendo o amor do lado de fora? O corpo não perdurará, mas isso ele vê como uma dupla segurança, pois a impermanência do Filho de Deus é uma prova de que as suas cercas funcionam e cumprem a tarefa que a sua mente lhes designou. Pois se a sua unidade ainda permanecesse intocada, quem poderia atacar e quem poderia ser atacado? Quem poderia ser vitorioso? Quem poderia ser sua presa? Quem poderia ser vítima? Quem o assassino? E se ele não morresse, que prova haveria de que o eterno Filho de Deus pode ser destruído? O corpo é um sonho. Como outros sonhos, ele às vezes parece retratar a felicidade, mas pode retroceder subitamente para o medo, onde nascem todos os sonhos. Pois só o amor cria em verdade, e a verdade nunca tem medo. Feito para ter medo, o corpo tem que servir ao propósito que lhe é dado. Mas podemos mudar o propósito ao qual o corpo obedecerá, mudando o nosso pensamento quanto ao que ele serve.
O corpo é o meio pelo qual o Filho de Deus retorna à sanidade. Apesar de ter sido feito para cercá-lo irremediavelmente no inferno, a perseguição do inferno foi trocada pela meta do céu. O Filho de Deus estende a mão para alcançar o seu irmão e para ajudá-lo a caminhar pela estrada junto com ele. Agora o corpo é santo. Agora ele serve para curar a mente que ele tinha sido feito para matar. Tu te identificarás com aquilo que pensas ser a tua segurança. O que quer que seja, acreditarás que és um com ela. A tua segurança está na verdade e não em mentiras. A tua segurança é o amor. O medo não existe. Identifica-te com o amor e estás seguro. Identifica-te com o amor e estás em casa. Identifica-te com o amor e achas o teu ser. A lição 270, né? Amanhã nós damos início ao novo texto, que é o Cristo. Lição 270, para ser praticada hoje, no dia 27 de setembro. Hoje não usarei os olhos do corpo. Pai, a visão de Cristo é a tua dádiva para mim, e tenho o poder de traduzir tudo o que os olhos do corpo contemplam para ver um mundo perdoado. Como esse mundo é glorioso e amável. No entanto, quanto mais perceberei nele do que aquilo que a vista pode dar. O mundo perdoado significa que o teu filho reconhece o seu pai. Deixa que os próprios sonhos sejam trazidos à verdade e espera ansiosamente que aquele instante a mais de tempo que ainda resta passe para sempre, à medida que a tua memória volta a ele. E agora a sua vontade é una com a tua. Agora a sua função é apenas a tua própria, e qualquer pensamento que não seja o teu se foi. A quietude de hoje abençoará os nossos corações, e através deles a paz virá a todos. Hoje, Cristo é os nossos olhos, e através da sua vista oferecemos ao mundo a cura através dele, o Filho Santo a quem Deus criou íntegro. O Filho Santo a quem Deus criou uno. Muito bem. Hoje não usarei os olhos do corpo, lição de número 270. Passamos para a leitura do nosso livro-texto, né? O acompanhante do livro de exercícios. De Um Curso em Milagres, de Allen Watson e Robert Perry, né? Então, qual é o objetivo dessa lição, né? Que ele não dá e eu vou trazer para vocês. Então, para mim, o objetivo dessa lição é exatamente o mesmo objetivo da lição de ontem. Eu entender que essa visão crística, ela me está acessível. Ela me está acessível. É só eu pedir por ela, né? E nessa visão crística eu consigo ver a essência, né? Eu vejo o Cristo no meu irmão. E ao fazer isso, eu convoco o Cristo para a sua manifestação aqui na terceira dimensão, aqui nesse metaverso. Ok? É isso, é sobre isso que essa lição está falando. Hoje nós não vamos usar os olhos do corpo, porque os olhos do corpo são os olhos do ego. Porque a gente já sabe, porque vocês já estudam comigo há 4 anos, porque vocês já assistem às aulas do livro-texto aos domingos à noite, assim espero, né? Vocês já sabem que nós podemos enxergar a essência e que os olhos do corpo, o corpo, na verdade, ele é o ego, corpo, personalidade. O corpo é a representação material do ego. A personalidade é a personalidade que nós temos nesta vida. Em outras vidas tivemos outras personalidades. Em outras vidas fui homem, em outras vidas fui mulher, né? Em outras vidas tive outras profissões, outras nacionalidades, falei outras línguas, tive outras religiões, né? Nesse metaverso,
nós escolhemos, não com essa consciência de terceira dimensão que a gente tem, mas com a consciência que temos no entrevidas, no período entre vidas, escolher todas as diferentes manifestações possíveis. Para quê? Para que nós possamos experimentar diferentes pontos de vista, né? Então, se eu enxergo que... Vou dar um exemplo para vocês aqui que talvez facilite. Na Seichonoye se diz que quando uma pessoa está agindo mal, é o eu falso que está agindo. Porque o eu verdadeiro só age bem, né? Então, se eu começo a ver o mal feito do outro e entender que é o eu falso, e olhar, focar a minha visão, a minha vista no eu verdadeiro, eu estou convocando a chegada deste eu verdadeiro. Né? Ok? Então, esse é o objetivo, né? Fazermos no dia de hoje essa escolha, que é uma continuidade da escolha de ontem. Essa lição, ela é uma continuação absolutamente orgânica da lição de ontem, tá? Comentário. É claro que isso não quer dizer, que essa lição não quer dizer que eu caminhe por aí com uma máscara nos olhos, batendo nas coisas. Não irei, entretanto, permitir que a minha vista pare naquilo que é físico. Não usarei as informações dos olhos. Não vou depender delas. E aí ele cita o primeiro parágrafo. Pai, a visão de Cristo é a tua dádiva para mim e tenho o poder de traduzir, ele vai insistir nesse verbo, tudo que os olhos do corpo contemplam para ver um mundo perdoado. Aqui está essa palavra traduzir de novo. O que eu quero ver hoje, meu professor, é um mundo perdoado. Eu quero ver a verdade por trás de todas as aparências. A minha função, a função de cada filho de Deus, é a função de um tradutor. Nós estamos aqui para curar o mundo, ao vê-lo de forma diferente, e então nós também curamos a nós mesmos. Um dos componentes principais da visão diferente é a falta de julgamento. Não há condenação, não há crítica, nenhum tipo de exigência por mudanças exteriores, tá? Então eu vou ler novamente isso aqui para vocês poderem anotar na agendinha de vocês, tá bom? Eu vou ler novamente. Um dos principais componentes, dos componentes-chefe dessa visão diferente é a falta de julgamento. Não há condenação, não há crítica, não há nenhum tipo de exigência por mudanças externas. Nós vemos tudo e todos como dignos de amor, exatamente como são. Não há comparações nem avaliações, não há diferenças, mas nós vemos tudo como sendo uma parte de um todo, ok? E aí ele vai citar alguns textos aqui do capítulo 2, ou do capítulo 9, perdão. Que eu vou ler para vocês. É em português. E o capítulo 2, o capítulo 9, a seção que ele está chamando aqui é o plano de perdão do Espírito Santo, tá? Perdoar é não ver. Olha, portanto, para o que está além do erro e não permitas que a tua percepção pare nele, pois vais acreditar naquilo que a tua percepção demonstra. Aceita como verdadeiro só o que o teu irmão é,
se queres conhecer a ti mesmo. O que o teu irmão é? O Cristo, o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Percebendo o que ele não é, não serás capaz de conhecer o que tu és, porque o verás falsamente. Lembra-te sempre de que a tua identidade é compartilhada e que o seu compartilhar é a sua realidade. Não compreendes como não ver os erros ou não os farias. Então, não compreendemos como não ver os erros. Porque se nós compreendêssemos como não ver os erros, em primeiro lugar, nós nem os teríamos criado. E como é que a gente cria no ego? Aqui, através das nossas projeções. A projeção dá lugar à percepção. E nós estamos projetando o quê? Nós estamos projetando os nossos próprios erros e vendo os nossos próprios erros nos nossos irmãos. Muito bem. Nos é dito para não vermos os erros. Nos é dito que nós não sabemos como fazer isso. Então, nós nos voltamos para o Espírito Santo. E isso me parece ser uma lição fundamental, e essa me parece ser uma lição fundamental do curso, que é: não confie nas suas percepções. Não use os olhos do corpo. Não pense que ao ver começos e fins com a visão... não pense que ver começa e termina com a vista física e com as nossas próprias interpretações mentais. Interpretações mentais, em sua maioria, interpretações egóicas daquilo que nós estamos vendo do lado de fora. Não é? O que nós fazemos à medida em que passamos pelo mundo é algo assim: percebemos alguma coisa, nossas mentes podem interpretá-la, certamente, quase que certamente fará isso, e quase que sempre com algum tipo de avaliação, com algum tipo de julgamento. Nesse ponto, aquilo que nós precisamos fazer é reconhecer que o julgamento é impossível para nós e deixarmos o julgamento ir. Nós abandonamos a nossa percepção. Nós não pensamos sobre a nossa percepção como perigosa ou temerosa ou pecaminosa. Nós simplesmente reconhecemos que ela não tem significado. Esse abandonar das nossas próprias percepções é um passo crucial. E, a partir deste sacrifício, o céu é restaurado à sua consciência. Nós damos um passo para trás e assumimos o que aparentemente é uma posição muito inferior. Nós dizemos: eu não compreendo o que isso significa. E essa é exatamente a primeira lição do livro de exercícios. Nada do que eu vejo nessa casa, nessa rua, nesse quarto, significa coisa alguma. E então nós nos abrimos a nós mesmos para o Espírito Santo. Eu estou disposto a ver as coisas de forma diferente. E assim é. Se você chegar nesse lugar, né, tão longe nesse lugar, você vai ser, digamos que, tocado. Porque Deus vai responder a essa oração. Você vai ver as coisas de forma diferente. Todos nós aqui já estamos experimentando isso. Todos nós. Vocês sabem disso. Se você está aqui, na lição 270 comigo, e a maioria de vocês já está aqui pelo segundo, terceiro, alguns pelo quarto ano, você já está experimentando essa nova forma de ver a vida, essa nova forma de ver as pessoas, coisas e situações, né? E é isso. Você vai ver as coisas diferentemente. Talvez não de uma vez só, talvez não nesse instante, mas vai acontecer. Como?
Eu não sei. Compreender o como a expiação acontece não é o nosso trabalho, não é a nossa função. É a função dele, é a função do Divino Espírito Santo. Muito bem. E aí ele vai comentar as últimas linhas do texto que é o corpo, né? Do parágrafo 5, que nós vamos ler aqui. A tua segurança é o amor, o medo não existe. Identifica-te com o amor e estás seguro. Identifica-te com o amor e estás em casa. Identifica-te com o amor e achas o teu ser, né? E aí amanhã a gente começa o grupo de lições do texto, o que é o Cristo, né? O amor é a sua segurança e o medo não existe. Quando eu não uso os olhos do corpo, é exatamente isso que eu verei. Quando eu deixo ir a minha confiança inquestionável na minha própria percepção das coisas, eu verei o amor. Os olhos do meu corpo foram feitos a partir do medo e feitos para ver o medo. E eu preciso colocar um fim nessa minha dependência nos mecanismos de percepção e pedir por uma nova percepção, a visão do Cristo. Lembrando que aqui na terceira dimensão eu não posso ter o conhecimento, eu posso apenas ter a percepção. Então a visão do Cristo vai me dar a percepção verdadeira. A visão do ego me dá a percepção falsa, a percepção errada, a percepção equivocada, tá? A declaração "o medo não existe" pode parecer incrível para mim, particularmente à medida em que eu avanço na minha prática do curso, porque uma das consequências de praticar o curso é que todos os tipos de medos enterrados vão borbulhar na superfície da minha mente. O curso me ensina, entretanto, que o que aconteceu foi isso. Para esconder a minha verdadeira natureza de amor de mim mesmo, o meu ego inventou todos os tipos de medo. E então eu os achei tão terríveis que eu os reprimi ou os neguei e os cobri com disfarces enganadores, apoiados pela minha percepção do mundo. Agora, à medida em que eu deixo ir a minha confiança na minha percepção, esses disfarces estão se dissolvendo e os medos que eu enterrei estão chegando à superfície. Essa simples mensagem, então, é um antídoto para tais medos que estão chegando, para esses medos que estão vindo à superfície. O medo não existe. Em outras palavras, o que eu estou vendo não é real. Isso tudo é uma ilusão que eu fiz. Como eu posso escapar dos meus medos? Identifica-te com o amor e você estará seguro. Identifica-te com o amor e você estará em casa. Identifica-te com o amor e você encontrará o teu ser real. À medida em que eu começo a olhar para dentro, eu vejo essas formas diferentes de medo. Em vez de lutar, combater o medo, ou correr para longe, ou enterrá-lo novamente, eu preciso aprender a ver o passado. Eu preciso aprender a ver, além disso, para o amor que isso está escondendo. Eu tenho que passar por aquilo que o curso chama de anel de medo. Para alcançar, precisamos passar por aquilo que o curso chama de anel de medo, para alcançarmos o nosso ser real, o nosso lar. E é exatamente aí que a maioria de nós fica preso, fica paralisado, porque o medo, aparentemente, o medo parece ser muito real. Que eu então, no dia de hoje, permita ao Espírito Santo me mostrar que essa aparentemente impenetrável muralha de medo é realmente o nada. Ela foi feita de nuvens que não podem parar sequer uma pena. Que eu tome as mãos dele, né, de Jesus, do Espírito Santo, e que eu permita que ele me leve para além dessa muralha em direção à verdade.
para o meu ser real e para o meu lar. Que eu escolha me identificar com o amor e encontrar a minha própria segurança. Ao ler isso aqui para vocês, isso me lembra de uma história que eu ouvi da primeira vez que eu fui ao Egito, em 2009, né? Então a gente foi lá na excursão visitar o templo de Komombo, que é o templo do deus crocodilo, né? Então, dizem que os sacerdotes do Antigo Egito, eles tinham que passar por várias provas, né? Várias iniciações de coragem e de abandono das projeções egóicas, né? E que nesse templo, uma das iniciações seria o sacerdote ser colocado num fosso, num poço, num lugar, né? Com crocodilos. E ele tinha que sobreviver, né? E, vejam bem, o animal, segundo o que a gente aprende em Um Curso em Milagres, o animal, ele vai responder às nossas projeções mentais, né? Então, se você encontra um animal feroz e você teme esse animal, a chance desse animal te atacar é muito maior, né? A gente sabe disso, né? Até às vezes, se você estiver lidando com um cachorro ou com um gato, o animal, ele consegue farejar o seu medo. É impressionante, né? E eu acho que o Aslan tá aqui atrás de mim com a barriga para cima. Daqui a pouco eu vou pegar ele para mostrar pra Janaína. Que ele tomou banho ontem, tá fofíssimo, né? E é muito engraçado, né? Porque imaginem essa iniciação. Então, o sacerdote, o aspirante a sacerdote, ou o aspirante a sacerdote naquele nível, ele tinha que ter um domínio mental tão grande que ele não projetasse o medo nos crocodilos. Então, ele ficaria ali incólume, os crocodilos não fariam nada com ele. É mais ou menos a mesma história que nos é contada na Bíblia, né, na parte lá sobre Daniel na cova dos leões, que eu particularmente amo. É uma das minhas passagens bíblicas favoritas, né? Daniel na cova dos leões e a história de José do Egito, né? Que dizem alguns livros aí de esoterismo que José do Egito era uma encarnação prévia de Jesus, né? Alguns livros defendem isso. Do nosso Mestre Jesus Cristo. E então, o medo não existe. O medo está na minha mente, né? Imagina você hoje sendo colocado lá nessa câmara com os crocodilos, né? Provavelmente você e eu seríamos devorados rapidamente, né? Mas olhem a analogia disso que eu tô contando para vocês com isso que a gente falou hoje. E com a lição, hoje eu não vou usar, peraí, qual é a lição, né? Hoje eu não vou usar os olhos do corpo, né? Deixa eu até ler a lição hoje, novamente. Hoje não usarei os olhos do corpo. Pai, a visão de Cristo é a tua dádiva para mim e tenho o poder de traduzir tudo que os olhos do corpo contemplam para ver um mundo perdoado. Como esse mundo é glorioso e amável. No entanto, quanto mais perceberei nele do que aquilo que a vista pode dar. O mundo perdoado significa que o teu filho reconhece o teu pai, deixa que os próprios sonhos sejam trazidos à verdade e espera ansiosamente que aquele instante, há mais de tempo que ainda resta, passe para sempre, à medida que a tua memória volta a ele. E agora a sua vontade é una com a tua. Agora a sua função é apenas a tua própria, e qualquer pensamento que não seja o teu se foi. A quietude de hoje abençoará os nossos corações e, através deles, a paz virá a todos. Hoje Cristo é os nossos olhos e, através da sua vista, oferecemos ao mundo a cura através dele, o Filho Santo a quem Deus criou íntegro, o Filho Santo a quem Deus criou uno. Hoje não usarei os olhos do corpo, né? Então imagina que você tá lá no poço lá com os crocodilos e você efetivamente precisa sobreviver.
Não porque você tem uma prova para você passar e ultrapassar o teste, mas porque você tem que ficar vivo, né? E aí, hoje você não olha para os crocodilos com os olhos do corpo. E os crocodilos aqui, gente, eles podem ser entendidos metaforicamente como as pessoas e situações desafiadoras que vêm para as nossas vidas, né? Inclusive a gente fala, né? Quando o fulano apronta com a gente fala, nossa, que crocodilagem. A gente fala assim, fulano é uma cobra venenosa, né? Tem até um adesivo hilário aqui no Rio de Janeiro, mas é hilário esse adesivo, gente. Eu acho que eu já contei disso pra vocês, que o pessoal bota no carro, que tem a família, o pai, a mãe, as crianças, o cachorro e uma cobra. Uma cobra grande, mais ou menos assim do tamanho de um cachorro, uma cobra, né? Aquela cobra com aquele pescocinho, aquela cobra rei, né? Aquele pescocinho mais larguinho. E aí o povo diz que aquela cobra é a sogra, né? Enfim, piadas à parte. Eu acho aquilo muito divertido. Enfim, então, como é que esses crocodilos se comportam se nós não os tememos? Se nós não os olhamos com os olhos do corpo? Eles perdem o seu poder sobre nós. Porque o teste lá para os sacerdotes no Antigo Egito era mostrar para eles, na prática, que eles estariam criando, com a mente deles, a reação dos crocodilos, né? E aí é muito engraçado porque agora que o telefone tocou aqui, eu interrompi o vídeo, dei um pause para poder atender, e era mais um daqueles golpistas, né, que fica ligando para você, dizendo que tem uma compra de R$ 5.000 que foi feita no seu nome, lá na Casa Bahia, na Magazine Luiza, e que se você não reconhece, é para você apertar o 2 ou o 1 para você falar com o atendente. E eu fui atender o cidadão e o repreendi como se fosse uma pastora evangélica, né? E aí, não estou de jeito nenhum zoando aqui os evangélicos, tá? Mas eu tenho um ponto ao contar essa história para vocês. Antigamente, uma certa implicância que eu não tenho mais com os evangélicos, porque eu acho que tem gente séria em todas as religiões e tem gente picareta em todas as religiões. Não é picareta aqui que eu quero dizer ignorante, ou que talvez até esteja tentando se dar bem em cima do próximo. Mas enfim, isso acontece em todas as religiões, mas o que eu implicava muito era essa coisa de você dizer que o mal estaria lá no demônio, enfim, fora da pessoa. Então, eu tiraria a responsabilidade da pessoa pelos próprios atos. Então, isso era uma coisa que me deixava bastante irritada. Mas hoje, eu vejo isso de uma outra forma. Depois que eu entrei para a Seichonoye me ajudou muito a entender esse conceito do homem falso, né? Do homem falso, o homem que está dominado pela programação do ego, né? Que na Cabala, olhem só, eu tô falando dos evangélicos, e agora eu fui para a Cabala, que é um esoterismo judaico, né? Na Cabala, o inimigo é chamado de Satã, né? No judaísmo, não apenas na Cabala, né? Então é o inimigo. Mas hoje, olhando à luz desses ensinamentos, eu fico pensando, mas será que o objetivo do pastor não é justamente separar o homem, o filho de Deus, desse inimigo que momentaneamente o está dominando? Que seria o que a gente chama aqui em um curso em milagres de sistema de pensamento do ego? Então o que eu fiz agora, e vocês, se tivessem visto, vocês iam se acabar de rir, mas iam se acabar de rir mesmo, porque foi ridículo, tá? Foi justamente repreender essa programação egóica neste indivíduo que me ligou e que ainda me disse que se chamava Mateus e que iria me ajudar com uma compra não reconhecida. Se alguém ligar para você falando de compras não reconhecidas, saiba que é golpe, né? O banco não vai ligar para você,
o cartão de crédito não vai ligar para você, nenhum banco, nem o Itaú, nem o Unibanco, nenhum banco vai te ligar, né? É um golpe, né? E aí eu falei para ele, você ainda se chama Mateus, você é um apóstolo, você tem o nome de um apóstolo de Cristo. E aí eu comecei, gente, aí foi ridículo, aí eu mesma perdi a linha, né? Mas o que eu fiz com esse rapaz que teve a sorte ou a infelicidade, o infortúnio de ligar para mim, que eles têm lá uma central de chamadas via computador, né? Caiu em mim, ele já deve estar ligando para outras pessoas agora. Foi justamente fazer isso, falar, meu filho, você não está fazendo isso. Você está possuído pelo inimigo. E eu repreendo o inimigo. Afasta-te, sai deste corpo que não te pertence. Eu imagino que a essas alturas do campeonato vocês já devem estar se acabando de rir aí, vão me zoar aqui nos comentários, né? Mas é isso. Eu tô dizendo, meu filho, não é você que rouba. Não é você que quer roubar. É o ego em você que quer roubar. É o inimigo em você que quer roubar, né? Então, se a gente puder entender que o que Jesus nos pede hoje não usarei os olhos do corpo, com os olhos do corpo, eu vejo o fulano pecador que me liga. Com os olhos do espírito, com a visão crística, eu vejo o Filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro, isento de pecado, que está momentaneamente dominado pelo inimigo. Que pra gente aqui é o sistema de pensamento do ego. E que é muito bem representado pela cobra lá no livro do Gênesis, né? Então vejam que interessante, né? Lá no Antigo Egito, tinha a prova lá do templo dos crocodilos, né? Nós passamos por provas, gente. Nós passamos por provas. Não se enganem. Nós passamos por provas para que o universo possa ter certeza se nós ultrapassamos aquele nível que nós estamos dizendo que ultrapassamos. E nesse sentido, para mim é perfeito o que o Alan colocou aqui no texto, né? Onde ele diz assim, o componente-chefe, um dos componentes-chefe, né? Eu não sei agora se é componente-chefe ou se é componentes-chefe, é isso. Da vista diferente é a ausência de julgamento. Não há julgamento, há o carro do ferro velho. Não há julgamento, não há condenação do próximo. Não há crítica, eu não estou apontando o dedo na cara do outro. Não há nenhum tipo de demanda pelas mudanças externas. Eu estou vendo tudo e todos como dignos de amor, exatamente como são agora. Então, isso também tem a ver com a nossa tríade santa. Aceitação, perdão e gratidão. Quando eu me permito ver o outro e aceitar o que o outro está me mostrando sem tentar modificá-lo, o meu poder de atuar na realidade aumenta muito. Quando eu posso fazer com o outro isso, olhar com aceitação, olhar na ausência de julgamento, olhar sem condenar, olhar sem criticar, olhar sem exigir mudanças externas. Eu posso ver quem o outro é, eu posso ver o que o outro está me trazendo. E eu posso ver com os olhos do amor. E com os olhos do amor eu decido se eu quero ficar ou não. Quanto tempo eu quero ficar? Como eu vou ficar? Como eu vou me posicionar? Lembrando a vocês algo que sobre o que nós já falamos essa semana. Quando eu quero mudar o outro à força, porque o outro não quer mudar, o outro não quer mudar. O outro está me mostrando na minha cara que ele não quer mudar. Isso é um ato de violência. Isso é o meu ego, isso é a minha sombra. Não, você vai ter que mudar. Olha só, você me trata muito mal.
Então você vai ter que mudar e começar a me tratar bem. Não, o outro já me mostrou que o tratamento que ele tem para me dar é aquele. Ah, mas você não me procura, só eu que te procuro. Você tem que me ligar. Você tem que me procurar. Não, o outro já demonstrou que ele não procura. Talvez ele não me procure, talvez ele não procure ninguém. É ele. O que eu vou fazer com isso? Essa é uma decisão minha. Essa é uma decisão minha, tá? Se eu não consigo entrar no fluxo, eu estou no ego, eu estou na minha sombra, querendo mudar o outro. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma aluna que estava muito injuriada, muito revoltada, porque ela estava no dentista e o dentista estava muito atrasado. E ela queria entrar num fluxo de paz diante daquela situação desafiadora. E eu falei para ela assim, olha só, você precisa comunicar para o dentista amorosamente qual é o seu limite de espera. Eu, há anos atrás, eu troquei uma médica que eu tinha porque ela atrasava 6 horas a consulta, 4 horas a consulta, 3 horas a consulta. Aí na última consulta que eu tive com ela, e aliás eu percebi que era um grande ato de masoquismo eu me consultar com aquela médica, inclusive porque as assistentes dela eram tão bem-humoradas que elas pareciam que tinham acabado de sair de um presídio, né? Acabado, assim, o primeiro dia de liberdade foram trabalhar lá no consultório dessa médica. Eu não sei se eu já contei essa história para vocês aqui, talvez já tenha contado. E aí eu reclamei com ela do atraso, eu falei, doutora, eu tenho que ir pro trabalho. E ela falou assim pra mim, mas esse é o preço que vocês pagam para ter uma médica atendendo no Leblon. Eu não acho isso. E eu não preciso de médico atendendo no Leblon, eu posso ir para outros bairros. Eu não estava indo nela porque ela atendia no Leblon, ainda que o Leblon seja bastante conveniente, porque é perto da minha casa. Ligeiramente perto, em 20 minutos eu tô no Leblon de táxi, né? E então eu ali naquele momento eu falei, mas ela não vai mudar. Eu preciso trocar de médica. E eu troquei. E arranjei uma médica maravilhosa, muito melhor do que ela, muito mais atenciosa, que me atendia na hora. E hoje eu tenho 3 médicos maravilhosos que me atendem na hora. Que se atrasam 15 minutos, meia hora. Porque isso é importante para mim. Agora, existe uma outra possibilidade. Esse meu dentista é alguém que eu amo tanto, ele é tão maravilhoso, ele é tão fabuloso, ele é tão bom no custo-benefício, ele é tão cuidadoso, os meus dentes ficam maravilhosos, que eu então vou entender que quando eu vier nele, eu vou ficar aqui esperando 2 ou 3 horas. Então, o que eu posso fazer com isso? Eu posso levar um livro, eu posso chegar a avisar que eu tô no lugar e pedir à secretária para me mandar um WhatsApp quando ele estiver livre, e aí eu desço para fazer um lanche. Então, isso é de fora o pessoal. O que eu não posso é ficar indo no consultório do meu dentista e me aborrecendo a cada mês que eu vou lá para, sei lá, apertar o meu aparelho. Por isso que é bom a gente tomar certo tipo de decisão antes. Bom, eu tenho um tratamento dentário de longo prazo para fazer. Qual é o tipo de profissional que eu quero que me atenda, né? Profissional da saúde, tem vários. No Brasil você tem toneladas de médicos de todas as especialidades para você escolher. Dentistas, a mesma coisa. Ah, mas esse é muito bom. Então eu fico com ele. Eu me comunico com ele, eu falo, poxa, doutor, dá para atrasar menos? Mas talvez ele diga para mim, não dá, não tem como. Eu acabo me atropelando porque eu atendo muitas pessoas por dia, né? A resposta dessa médica para mim foi um horror. Não, mas se você quer ser atendida no Leblon, é por isso que você tem que passar. Detalhe, a minha homeopata, que me atende até hoje, que eu falo para vocês que é minha mestra zen budista, tive nela agora na terça-feira, cheguei lá, sei lá, 2 para o meio-dia, ela já estava me esperando. Já estava livre me esperando, né?
A minha homeopata atendia no mesmo prédio, no mesmo edifício comercial que ela, no Leblon, e não atrasava. Não se atrasava. Por quê? Porque fazia uma boa gestão de clientes. Ah, mas ela atendia pelo plano de saúde. Bom, então se eu não posso atender pelo plano de saúde dignamente, eu, sei lá, eu atendo pelo plano de saúde num consultório num local mais barato e atendo num lugar mais caro cobrando. E se você não pode ir pelo plano de saúde, então você não vá. Consiga um bom médico pelo plano de saúde, né? Tá bom? E é assim que a gente olha com os olhos do Cristo, aceitando a realidade que está se mostrando também pra gente. A partir dessa realidade, nós podemos amorosamente verificar quais são os nossos limites e estabelecê-los, tá bom? Então, que hoje você não use os olhos do corpo, tá bom? Meus amores, minhas amoras, essa era a mensagem para o dia de hoje. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.